Fala galera, hoje é dia de Guardiões do Globo sob cerco. É uma história da Image Comics escrita por Robert Kirkman e Benito Cereno e desenhada por Ramson Getty e Chris Anka entre 2010 e 2011. O 14º arco de Invencível é A Guerra Viltrumita, que se passa num período de 10 meses mais ou menos, em eventos pelo cosmos, pelo universo. Enquanto na Terra, outros eventos aconteciam, e isso foi mostrado num quadrinho paralelo chamado de Guardian the Globe Under Siege, ou Guardando o Globo sob cerco. É um quadrinho em 6 edições, que foca exclusivamente nos Guardiões do Globo. Mas como esses eventos se passam em paralelo do volume 14, eu considero um volume 14.1. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa no início da Guerra Viltrumita, logo depois do ataque dos Flaxans na Terra e da ida do Invencível para Taliscria. Os Guardiões do Globo tinham acabado de sofrer mais 2 baixas, já que o robô e a garota monstro agora estavam perdidos na dimensão dos invasores, sem qualquer previsão de quando eles iriam voltar. Fora isso, eles tinham acabado de perder Hexplosão e o Asa Negra. O Imortal e Duplicate se aposentaram, e o Invencível partiu para o espaço junto do jovem Omni-Man e do Tech Jacket. Cecil então percebe que está na hora de uma reformulação total. Ele diz que precisa melhorar a atuação dos Guardiões do Globo. Eles precisam atuar numa real escala global. Sendo assim, Cecil decide que os Guardiões do Globo não devem ser apenas uma equipe pequena, mas sim um grande grupo de heróis do mundo inteiro. Só assim eles vão fazer jus ao nome e vão de fato guardar o Globo. Uma semana depois da invasão dos Flaxans, Breach recebeu um novo uniforme e novos equipamentos, incluindo botas a jato que o ajudariam a voar e luvas que aumentariam ainda mais a sua força. Tudo cortesia de D.A. Sinclair. Breach era o líder dos Guardiões do Globo atualmente, e o agente Donald diz que logo vão precisar dele para recrutar os novos membros. Mas antes disso, Breach vai para casa, onde a sua esposa Jessica simplesmente odiou o novo uniforme do Breach. Ao mesmo tempo, Zandale Randolph, o Bulletproof e o Supermorfo estavam indo para uma festa na mansão do Sansão Negro. Zandale, inclusive, estava levando a sua nova namorada, Carla, mas parece que Carla não é a primeira garota que o Bulletproof apresenta nesses encontros. Enquanto isso, na penitenciária Stronghold, o Sr. Liu era prisioneiro desde a sua luta contra o Titã e o Invencível, mas ele é libertado nesse momento por um dos guardas da prisão. Na verdade, o guarda estava possuído por uma mulher chamada Embrace, que também era membro da organização criminosa A Ordem. No dia seguinte, Cecil faz uma visita ao Imortal e a Duplicate. Eles estavam muito felizes com a aposentadoria, e agora Kate estava grávida, na espera do seu primeiro filho, ou filhos, dependendo do quanto a criança vai herdar dos genes da mãe. Apesar da visita social, eles sabem que Cecil estava ali para tentar convencê-los de voltar à ativa. Mas eles se recusam. Ao longo dos seus séculos de vida, o Imortal já foi muitas coisas. Um guerreiro, um soldado, um político e um herói. Mas ele nunca foi um pai dedicado e um homem de família. E é isso o que ele quer ser agora para Kate e para os seus filhos. Com a confirmação de que o Imortal e a Duplicate não vão voltar, Cecil e Breach decidem começar logo os recrutamentos. Por mais que eles tenham os Reaniman, eles não são tão eficientes quanto os verdadeiros heróis para proteger o mundo. Então a ideia agora é expandir os Guardiões do Globo por outras partes do planeta. Desse jeito, Breach vai até o Nepal encontrar o primeiro recruta.
Brit vai para as montanhas geladas do Nepal, onde ele encontra um monstro das neves, peludo, imenso, enfrentando outros monstros de gelo. Aquele era o Yeti, justamente o herói que vai se juntar aos Guardiões do Globo. E ele era muito fã do Brit. Então, depois de derrotarem as criaturas de gelo, o Yeti, de bom grado, vai junto com ele. Enquanto isso, Embrace leva o Sr. Liu para um local desconhecido. O Sr. Liu não sabia do que se tratava aquele lugar e nem conhecia Embrace na verdade. Ele diz que é um membro fundador da Ordem e nunca ouviu falar dela. Mas para sua surpresa, eles não estavam sozinhos ali, porque outro membro importante da Ordem também aparece. Era um homem chamado Seth, que causa medo até mesmo no próprio Sr. Liu. Ele era o grande chefe. Seth afirma que está na hora da Ordem sair das sombras e concluir o trabalho que eles têm preparado por décadas. Na Austrália, um herói chamado Kabumerang, capaz de energizar bumerangues como pequenos explosivos, estava enfrentando um vilão metade homem, metade cachorro chamado Dingo. E depois de derrotá-lo, ele recebe uma visita dos Guardiões do Globo, porque ele é o mais novo membro recruta da equipe. Kabumerang já é um herói veterano, mas ele sempre atuou só na Austrália. Agora ele queria expandir os seus horizontes, se unindo aos Guardiões do Globo. Ao chegarem na base, Cecil estava com Litan, o atual Aquarus, o rei da Atlântida. Apesar de ser o novo Aquarus, Litan não tem a mesma força e coragem do Aquarus anterior, aquele que era membro dos Guardiões do Globo. Até porque ele recebeu a ajuda do Invencível para conquistar esse título. Acontece que a Atlântida estava sob ataque e Litan precisava de ajuda. Então, como Cecil quer manter as boas relações com a Atlântida, ele envia os Guardiões do Globo. E considerando a força de Litan, essa ameaça não parecia ser grande coisa. Mas era mais do que eles esperavam, porque quem estava atacando a Atlântida era o Octoboss. Mas os heróis, usando a sua força combinada, conseguem derrotar o monstro e acabam com a ameaça de uma vez por todas. Mas ao fazerem isso, eles envergonharam Litan na frente de toda a Atlântida, porque como Litan não foi capaz de proteger o seu reino, ele deveria então passar o posto de rei da Atlântida aos Guardiões do Globo. Todos eles seriam os novos reis. Enquanto isso, no México, Francisco Vázquez, mais conhecido como o herói El Chupacabra, estava passando por um término do seu casamento, e ele para num bar para afogar as mágoas na bebedeira, sem se importar com o fato de que ele ainda estava vestindo seu uniforme. Mas é aí que Cecil aparece para recrutá-lo. Na Atlântida, aparentemente o Octoboss se libertou e voltou a atacar. Ele facilmente derrota os Guardiões do Globo, e Litan, assustado, acaba tocando no rosto do Octoboss sem querer, supostamente o nocauteando e salvando a Atlântida. Dessa forma, Litan se provou digno e pode continuar sendo o atual Aquarus. Dessa forma, os heróis deixam a Atlântida, levando o Octoboss com eles. Mas na verdade, aquele Octoboss era o Supermorfo disfarçado, justamente para criar uma situação onde Litan poderia se manter como rei. O verdadeiro Octoboss já estava a caminho para ser entregue à Agência de Defesa Global, onde Cecil esperava com mais adições para o time, o Chupacabra e a velocista Outrun. O problema é que o verdadeiro Octoboss não chega até Cecil, porque ele é resgatado pelo Multipole no caminho. Dessa forma, Pole leva Octoboss até Seth, até o seu chefe, que também está aumentando a sua própria equipe, a Ordem. E eles tinham agora o Titã, o Isótopo e o próprio Machine Head, que também estava de volta. Algum tempo depois, Zandale, o Bulletproof, faz uma exposição de fotografia numa galeria de Los Angeles, e praticamente todos os Guardiões do Globo vão lá para prestigiá-lo, incluindo os novatos, a Outrun e o Chupacabra. Mas o que pega todos de surpresa é que a exposição não era muito convencional. As imagens de Zandale eram de conteúdo adulto.
Depois de um tempo, cansada de socializar, a OutRun corre até a base da equipe, onde o Yeti estava sozinho. Ele é o único que não pôde ir para a exposição. E parece triste por isso. Mas na verdade o motivo da tristeza do Yeti é outra. É que ele sentia falta da sua família. Enquanto isso, na base subaquática da Ordem, o Sr. Liu e o Titã têm um desentendimento. Mas Seth não vai tolerar conflitos internos na organização. O Sr. Liu não aceita trabalhar ao lado do Titã depois de tudo que aconteceu. Mas diante da situação atual, Seth não lhe dá escolhas. O Sr. Liu perdeu todo o prestígio que tinha, e Seth ainda lembra que o próprio Machine Head está ali, tendo sido mais prejudicado pelo Titã, mas ele não está causando problemas. Diante disso, o Sr. Liu é obrigado a engolir o seu orgulho e aceitar as suas ordens. No dia seguinte, Cecil e Brit estavam preparando novas bases pelo mundo, como a própria Torre do Relógio de Londres. Cecil fala até mesmo de uma base na Lua, inclusive. Mas a conversa é interrompida por um chamado. Nas proximidades de Nova York, o Homem-Lobo e os seus companheiros estavam enfrentando criaturas monstruosas quando ele recebe a ajuda dos Guardiões do Globo. Desde o seu último encontro com o Invencível, o Homem-Lobo conseguiu derrotar Zacaria. Ele limpou seu nome e se tornou um aliado de Cecil, e até mesmo formou a sua própria equipe de Homens-Lobo como ele. Acontece que ele enfrentou um ser chamado Gorg, invocado da sua prisão no Stonehenge. O Homem-Lobo conseguiu derrotar o Gorg, mas ele se dividiu em vários seres menores e agora todos os pequenos Gorgs acabam se fundindo, voltando a ser o próprio Gorg original mais uma vez. A situação era difícil. Gorg era forte demais. Mas OutRun tem uma ideia. Ela fala com o Homem-Lobo, que confirma que Gorg foi libertado ao mover as pedras que formam o Stonehenge. Sendo assim, OutRun corre para lá enquanto fala com Cecil. Assim, com a ajuda do Yeti e do Bulletproof, que tem super força, eles levam as pedras do Stonehenge que faltavam e as encaixam na cabeça do Gorg. E ao fazerem isso, o monstro é aprisionado mais uma vez. O Stonehenge, na verdade, era um ritual de aprisionamento. O único problema é que, por causa disso, o Stonehenge agora estava no meio de uma fazenda nos Estados Unidos. Enquanto os novos Guardiões do Globo lutavam contra essas ameaças que apareciam, uma maior se reunia cada vez mais. Seth junta todos os atuais membros da Ordem. O Sr. Liu, que comandava os territórios asiáticos. Titã, de Nova York. Embrace, do Oriente Médio. The Walking Dead, da Polônia. Machine Head, que assumiu o território de Los Angeles depois de negociar uma trégua com o Titã. O Face, do Canadá, Insônia, do Egito e da África do Norte. Olho Vermelho, do Brasil e da América do Sul em geral. Uma nova mulher marcial, sucessora da heroína que fez parte dos Guardiões do Globo e que agora ela tomou o controle da Ilha das Amazonas e do Mar Mediterrâneo. O Louva-a-Deus Assassino da Irlanda e o Octobos, o mais novo membro que eles pretendem deixar responsável pelos oceanos. Assim, com todos os principais membros da Ordem unidos, Seth quer causar o mais puro caos por todo o globo. Os recrutamentos dos heróis terminaram, e um tempo depois os Guardiões do Globo realizam o pronunciamento oficial. Com Sansão Negro sendo o único membro fundador que sobrou como representante da organização, eles anunciam que vão operar no mundo todo com os novos membros da equipe. Cast Iron, da Iugoslávia, Cabumerangue, da Austrália, OutRun, da África do Sul, El Chupacabra, do México, Yeti, do Nepal, Pegasus, da Rússia, Le Brusier, que é um bulldog francês, da França, Japandroid, do Japão, Kid Thor, do Canadá e Knockout, dos Estados Unidos. Mas ainda faltava um membro que representava a China, que o Bulletproof estava tentando localizar nesse momento. O nome dele é Best Tiger, que estava enfrentando um grupo de ninjas criminosos nesse momento. E com apenas um tiro capaz de ricochetear,
ele derrota absolutamente todos os seus inimigos. O Bulletproof fica impressionado ao ver isso, e ainda mais por achar que ele era cego inclusive, já que o Best Tiger cobria os olhos com uma faixa. Mas ele não é cego. O Best Tiger só cobre os olhos para um desafio maior. O problema é que depois do pronunciamento dos Guardiões do Globo, Set começa o seu movimento. Todos os integrantes da Ordem atacam em todas as partes do mundo, levando todos os Guardiões do Globo a enfrentá-los ao mesmo tempo. Todos são pegos de surpresa por todos esses ataques que pareciam coordenados. E enquanto monitorava tudo ao lado de Donald e da Senhorita Popper, a teletransportadora de Cecil, Britt percebe que Kabumerang estava sozinho. Acontece que era pro Chupacabra estar atuando ao lado dele, mas ele simplesmente não apareceu. O Chupacabra ainda não superou o término com a sua ex-esposa e estava, de novo, afogando as mágoas na bebedeira. E isso deixa o Britt furioso. Britt inclusive confronta Cecil, exigindo que o Chupacabra seja expulso da equipe. Mas Cecil, num raro momento de fragilidade, pede para Britt reconsiderar. Eles precisam de todos os recrutas. Algum tempo depois, na base dos Guardiões do Globo, o grupo tem uma reunião de emergência. Os ataques dos vilões parece que foi bem coordenado. Eles surgiram, causaram destruição, mataram inocentes, enfrentaram os heróis e bateram em retirada. Eles parecem estar agindo em resposta ao anúncio do crescimento dos Guardiões do Globo. Sendo assim, eles dividem o grupo em duplas e trios espalhados pelas principais bases de operações pelo mundo. Mas não demora muito para um novo ataque começar e reunir todos os heróis mais uma vez. A nova Mulher Marcial ataca com uma frota de soldados das terras das Amazonas. Essa nova Mulher Marcial é a antiga amante da Mulher Marcial original. E ela ficou revoltada com todo o mundo dos homens depois que a sua amada dedicou a vida para proteger aquelas pessoas. E isso a levou à morte. Ela queria vingança do mundo todo. Os heróis enfrentam a Mulher Marcial e os seus soldados. E ela se mostra forte o bastante até mesmo para nocautear o Britt. Mas quem realmente lhe chama a atenção é o Chupacabra, porque ela percebe que ele sofria por algo que aconteceu entre ele e uma mulher, e decide então acabar com a vida dele pessoalmente. O Chupacabra, ainda depressivo e com pena de si mesmo, estava pronto para aceitar a sua morte, mas Cast Iron se põe na frente, sendo atingido pelo machado da Mulher Marcial no seu lugar. Depois do caos, ela vai embora, enquanto Britt chama por socorro para o Cast Iron e culpa o Chupacabra por tudo aquilo. Na Agência de Defesa Global, Cecil agora tinha certeza. Eles estão enfrentando a Ordem. A Ordem parecia só um rumor no começo, mas ela existe e parece que nem mesmo os Guardiões do Globo são suficientes para pará-los. Cast Iron é levado para o pronto-socorro e mesmo depois de 3 dias de tratamento, ele não resiste e morre pelo ferimento. Um enterro acontece e Chupacabra tenta expressar o quanto ele se sente culpado, mas Britt, furioso, lhe dá um soco. Ele culpa o Chupacabra por negligenciar a equipe e queria matá-lo, mas ele se segura. Só que anuncia oficialmente que o Chupacabra tá fora dos Guardiões do Globo, dizendo para Cecil que agora quem tomaria as decisões quanto a quem entra e quem sai da equipe é ele. A situação era ruim. Os heróis não tinham nenhuma informação concreta sobre a Ordem. Então Donald ordena que eles enfrentem qualquer vilão, atendam qualquer chamado de combate ao crime, não importa o tamanho. Até mesmo enfrentando vilões menores, como o Kill Cannon ou Magnattack, na esperança de conseguir informações sobre a Ordem. Mas eles não têm sucesso. A Ordem era realmente organizada. No meio desses confrontos, Cecil identifica um ser desconhecido se aproximando da costa oeste dos Estados Unidos. E quando os heróis vão enfrentá-lo, se deparam com um gigante de gelo.
Mas acontece que aquele gigante de gelo não estava ali para lutar, mas estava atrás do seu pequeno filho. E esse filho é o Yeti. E é aí que o Yeti revela a todos que ele tem apenas 12 anos de idade. E isso deixa o Brit furioso. Ele não pode permitir um menor de idade sendo exposto a perigos desse jeito. Sendo assim, Brit retira o Yeti da equipe. Apesar de Cecil entender a postura de Brit, eles estão numa situação complicada. A Ordem pode atacar a qualquer momento e eles já perderam o Cast Iron, o Chupacabra e o Yeti. Para suprir esse espaço, eles tentam recrutar o Homem-Lobo, a Brittany, irmã do Brit, e até mesmo o Damian Darkblood, mas todos recusam o convite. Isso enquanto os outros membros continuam enfrentando qualquer atividade criminosa que apareça. Só que a Outrun parecia mais preocupada em seduzir praticamente todos os homens da equipe, incluindo até mesmo o Supermorfo. Nisso, 5 dias se passam e a Agência de Defesa Global recebe o alerta de que algo aconteceu em Paris. Chegou o momento do ataque devastador da Ordem. Acontece que Paris foi completamente devastada num ataque em conjunto da Ordem que durou apenas 10 minutos. De início, a agência não tinha contato visual do que tinha acontecido em Paris, e Donald afirma que já tinha enviado 2 times de heróis dos Guardiões do Globo para lá. Mas quando eles finalmente conseguem o contato visual, Cecil manda que eles enviem todo o mundo. Segundo Seth, Paris era só o começo. Eles demonstraram a sua força ao destruir completamente toda a Cidade da Luz. Mas agora eles queriam que todos fossem para Washington, porque o seu objetivo agora era destruir a Agência de Defesa Global, a principal linha de defesa do mundo. Só assim eles mostrariam a todos que o mundo é deles. Mas é aí que os Guardiões do Globo aparecem, prontos para o combate. Uma luta generalizada se inicia entre os Guardiões do Globo e a Ordem. Era uma luta furiosa, principalmente Le Brusier estava furioso, já que Paris era sua cidade natal, a cidade do Bulldog francês. A luta era brutal, e Brit tentava levantar a moral da equipe enquanto enfrentava inimigos como o Face e o Machine Head. Mas é aí que o próprio Seth vai até ele, ao perceber que Brit era o líder da equipe. Seth planejava matá-lo para quebrar o espírito dos heróis. Então Seth levanta Brit, mas Brit, num rápido movimento, remove a máscara de Seth. E ao fazer isso, o rosto de Seth é revelado, mostrando que ele não só não é humano, como era um demônio. E de repente, com uma atitude bizarra, Seth, mesmo no meio de uma luta equilibrada, diz que o combate terminou. Foram anos de planejamento jogados no lixo no momento que a sua máscara foi removida. Ele pede perdão ao seu pai, falando que ele quebrou as regras, mas ele vai reconquistar sua confiança. Então Seth, furioso, usa os seus poderes para colocar todo mundo, incluindo os próprios membros da Ordem, para dormir. Assim, ele simplesmente põe a máscara de volta e vai embora, dizendo que vai ter que recomeçar tudo do zero de novo. Tudo terminou de forma bizarra, e um tempo depois, Brit desperta, confuso com tudo o que aconteceu, e ele apenas vê a cidade de Paris destruída e em chamas. Depois de tudo isso, de volta à Agência de Defesa Global, Brit relata o ocorrido. Os membros da Ordem bateram em retirada. Eles conseguiram impedir um desastre maior, mas os inimigos ainda estão à solta. O problema maior foi a destruição total de Paris. Nesse momento, a conversa é interrompida para a surpresa de todos, porque um portal se abre de onde surgem Robô e a Garota Monstro, voltando da dimensão dos Flaxans. Alguns dias depois, Brit vai até o Nepal, onde ele encontra o Yeti e fala sobre alguns assuntos recentes, como o robô e a garota monstro que voltaram para a equipe, e aparentemente alguns anos se passaram na dimensão dos Flaxans para eles, onde os dois inclusive governaram por um tempo. E agora
eles são adultos. E considerando que antes eles tinham pelo menos o corpo de crianças, e Le Brusier tem tecnicamente 6 anos, porque é um cachorro, não faria sentido tirar o Yeti da equipe por ele ter 12 anos de idade. Mesmo porque ele é de uma espécie diferente. Sendo assim, Brit o aceita de volta, desde que os seus pais concordem com isso. Dessa forma, enquanto Paris é reconstruída, Brit faz um novo pronunciamento ao mundo. Eles falharam em proteger Paris, mas os Guardiões do Globo agora estão a postos e prontos para proteger qualquer ataque que a Ordem ou qualquer outra ameaça surja pelo mundo. Todos os membros estavam ali, incluindo Robô e Garota Monstro agora, prontos para mostrar ao mundo a sua força e deixar claro que os Guardiões do Globo estão de volta. Mas enquanto tudo isso acontecia, Seth volta até o seu pai. Aparentemente, os seus objetivos eram dominar o mundo em seu nome. E para isso, ele não deveria usar os dons que o seu pai lhe deu. De alguma forma, isso incluía a remoção da sua máscara. Mas Seth promete que vai tentar mais uma vez. Ele vai recomeçar sua trajetória. E no final, o mundo vai cair num mar de sangue. Não importa quantos anos demore, Seth será o grande vitorioso. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 14.1 de Invencível é um grande desenvolvimento. Aqui, essa série paralela serve para reunir e expandir os novos Guardiões do Globo. E o roteiro tem sim um bom desenvolvimento de personagens, por mais que tenha bastante enrolação no meio da história. Mas a narrativa é bem média. A arte no começo é ótima, melhor até mesmo que a da série principal na minha opinião. Mas tudo vai por água abaixo na última edição, onde muda o artista e se torna praticamente uma das piores artes de toda a série até agora. De qualquer forma, guardando o Globo sob cerco, é um bom complemento, mas totalmente descolado do assunto principal, que foi a Guerra Viltrumita. E pelo menos deixa atualizado o assunto com o grupo de super-heróis, para continuar a história do Invencível com os próximos volumes principais da série. Esse, pelo menos, é o encerramento do 14º volume, de pelo menos 25 da série principal de Invencível. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.